Olá, seja bem-vindo ao gerenciamento do sangue do paciente. O conceito até parece novo, mas na verdade já é uma prática que se faz há muito tempo. Só que aqui no HC começa uma conduta sistemática padronizada. Para a gente entender melhor essa questão sobre o PBM, nós estamos recebendo aqui a doutora Luciana Correia Oliveira e a doutora Flávia Leite Souza Santos. Para começar, o que é o PBM? Boa tarde, Bordo. Obrigada pelo espaço para a gente explicar, esclarecer o que é o PBM. Então, o PBM, ele é uma estratégia baseada em evidências, centrada no paciente, é uma abordagem sistemática, que tem como objetivo melhorar o desfecho do paciente, o desfecho clínico, através do cuidado com o sangue, da saúde do sangue do paciente. Tá? Então, ele pode ser entendido como uma nova linha de cuidado com o paciente, que engloba uma série de estratégias, de ações, com esse foco na saúde do sangue do próprio paciente. E essas estratégias, elas estão distribuídas em três pilares de ações. O primeiro pilar visa o tratamento, o diagnóstico e o tratamento precoce da anemia e também da deficiência de ferro. Às vezes o paciente não tem anemia, mas a deficiência de ferro é muito importante, tem que ser tratada. O segundo pilar é a minimização do sangramento, é o controle do sangramento e também a otimização da coagulação do paciente. E o terceiro pilar, que é melhorar a tolerância do paciente à anemia, a tolerância fisiológica. Então, com esses três pilares organizados, uma abordagem, como eu falei, sistemática, organizada, a gente consegue trazer um melhor desfecho clínico para o paciente. Então, não é sobre apenas reduzir transfusões, exposição a sangue, mas sim melhorar o desfecho do paciente. Doutora Luciana, não seria um procedimento, seria algo mais abrangente, algo mais na linha de um programa realmente? Isso, é bem importante você tocar nesse assunto, porque às vezes esse conceito tem sido colocado de uma forma equivocada. O PBM não é um procedimento ou uma técnica única, é um conjunto de ações. Então, eu vou detectar se o paciente tem anemia e vou tratar essa anemia, eu vou usar alguma técnica de recuperação intraoperatória, eu vou atuar na coagulação do paciente, então eu vou usar técnicas cirúrgicas menos invasivas. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, são parâmetros clínicos, várias equipes atuando de uma forma conjunta. Então, não é para ser confundido como um procedimento. Existem procedimentos que estão incluídos nas ações que o PBM preconiza, tá? Então dá para a gente pensar, doutora Flávia, que na verdade tudo isso passa por um trabalho conjunto, multidisciplinar, em que a equipe é focada para um objetivo, para um padrão? Certamente. O PBM ele não é feito por uma especialidade isolada, não é um programa do hematologista, porque a gente está falando de sangue, é natural pensar que o hematologista que vai cuidar. Pelo contrário, a gente precisa da interação de todas as especialidades, porque potencialmente todo paciente precisa do cuidado com o sangue, e também de diversas áreas, Então a gente envolve o cirurgião, o anestesista, a terapia intensiva, a pediatria, envolve várias especialidades e também as especialidades nas áreas não médicas, então a farmácia, a administração, a enfermagem, Então é fundamental a participação de todos dentro do programa. Dá para a gente pensar, doutora Luciana, que seria uma mudança de cultura, uma nova concepção de olhar? Sim, com certeza. E eu só queria complementar uma coisa que a Flávia falou, que a gente muitas vezes está pensando em PBM só no ambiente cirúrgico. Mas o ambiente dos pacientes clínicos, ele também se aplica. Por exemplo, se um paciente está internado e você colhe várias vezes, faz coletas de sangue seriadas para exames. Agora eu peço um exame, logo daqui 2 horas eu peço outro, daqui 3 horas eu peço outro. Quer dizer, são várias amostras de sangue colhidas naquele paciente e que pode espoliar esse paciente. Então, esse paciente não precisa estar em cirurgia. Esses cuidados, precisam ser aplicados em todos os pacientes, E aí, voltando à sua pergunta, eu acho que essa questão, essa conscientização do que é o programa e da magnitude dele é super importante, A gente precisa que
ter a adesão de todas as áreas, e é por isso que uma coisa muito importante que está acontecendo no HC agora é que a instituição entendeu isso como uma necessidade e implementou isso como uma ação institucional. E é o que vem de encontro ao que a OMS está preconizando. A OMS em 2000 É um alinhamento. Sim, sim. Em 2021, a OMS soltou um chamado de que era importante a implementação, a urgência de implementação. Então, o HC, como instituição e a direção, entendeu isso como uma necessidade, e agora eu acho que as coisas, dessa maneira, elas conseguem ser difundidas e a gente consiga realmente ter benefícios, como a gente viu, por exemplo, na Austrália. Então dá para a gente pensar, doutora Flávia, que a viabilidade deste programa depende muito da participação de todos, dessa convergência de objetivos. Sim, com certeza. Da convergência, do apoio institucional, e também isso vai ao encontro também do que vem aí no sentido de políticas públicas. Isso está sendo discutido também na Secretaria da Saúde, e vão vir aí em breve políticas públicas, apoio ao PBM, né? Então, reforçando aí esse chamado desde 2021, né? Então, felizmente, a gente está conseguindo isso agora, mas já existe esse chamado urgente desde 2021 da OMS, da importância de implementar o PBM. Doutora Luciana, para muita gente fica a impressão de que não vai ser necessária mais a transfusão de sangue nas cirurgias? Nossa, é bem importante a gente tocar nesse assunto. O PBM não quer dizer uma medicina sem sangue, nem contra transfusões. É claro que quando a gente atua promovendo a saúde do sangue do paciente, você acaba que, consequentemente, traz menos transfusões, os pacientes transfundem menos, mas existem situações em que o sangue ainda é insubstituível. Então, situações precisas. Então, é muito bom para quem está nos ouvindo, quem está vendo isso aqui, que assim, as doações são necessárias. Elas precisam acontecer. Existem pacientes que dependem dessas doações e de transfusões, por exemplo, mensais, ou situações críticas em que outras medidas não são suficientes e que você precisa do sangue naquele momento, um sangramento agudo maciço grave. Então, é bem importante a gente falar isso. PBM não é contra a transfusão. A transfusão e as doações, elas são extremamente importantes. Dá para a gente, então, dizer, doutora Flávia, que, na verdade, é uma gestão melhor desse recurso para se evitar outros desgastes e outros até mesmo despesas e coisas que podem não ser positivas para o paciente? Sim, com certeza. Você consegue tratar o paciente da forma mais adequada, entregando o que ele precisa. Então, o paciente tem anemia, eu não vou simplesmente transfundir, eu vou tratar a causa da anemia. Então, eu posso resolver, por exemplo, a anemia, metade das anemias são por falta de ferro. A gente trata a falta de ferro, né? E muitas vezes evitando a transfusão. Tá? Então, o PBM, ele vai com certeza, como eu havia falado no início, a redução da transfusão, do número de hemocomponentes transfundidos, ele é uma consequência, mas ele não é o objetivo. O objetivo é melhorar o desfecho do paciente. Então, por exemplo, o programa australiano, né, que foi um dos pioneiros, né, muito bem implementado desde 2014, ele mostra aí uma redução de transfusões, é claro, como consequência, mas reduziu taxa de mortalidade, taxa de infecção hospitalar, número de eventos cardiovasculares. Então, o benefício vai muito além da simples redução da transfusão. E, é claro, tem, consequentemente, uma redução aí do custo com a saúde, não só pela redução do uso de hemocomponentes, mas também por diminuir tempo de internação e assim por diante, com outros procedimentos que acabam também reduzindo, outras complicações que acabam reduzindo. Doutora Luciana, é uma conduta personalizada, feita para aquele paciente, não é algo que seja para todo mundo na mesma intensidade? Sim,
Claro, por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa que tem uma cirurgia e que essa cirurgia ela não é uma cirurgia de urgência e ela está com uma anemia, eu vou tratar ela de uma maneira, eu vou ter tempo de repor o ferro, por exemplo, se for uma deficiência de ferro, e aí eu vou ver exatamente o quanto ela precisa, e aí eu vou individualizar esse tratamento para ela e ela vai numa situação, uma cirurgia num estado melhor. Se for uma cirurgia de urgência, eu não tenho esse tempo para fazer isso, mas eu vou usar uma técnica cirúrgica que pode ser menos agressiva, vou ver se ela tem um distúrbio de coagulação. Então, realmente é centrado no paciente. Então, são medidas, é um grupo de medidas e de procedimentos que a gente pode fazer, mas que tem que ser alinhados com as necessidades do paciente. E nesse caso, doutora Flávia, o paciente ele tem todas as informações, ele sabe exatamente o que vai acontecer, como tudo aquilo vai ser realizado? O PBM ele prevê, né, decisões centradas no paciente, compartilhadas com o paciente, o empoderamento do paciente. Então, ele traz na sua concepção aí o paciente participando das decisões. Então, seja um tratamento com ferro ou uma técnica que vai ser utilizada, que ele saiba que isso vai acontecer e também possa optar. Assim como se ele precisar eventualmente de uma transfusão, apesar de todos os recursos, ele também precisar de uma transfusão, ele tenha como decidir se ele quer ou não a transfusão, né? Então, ele participar da decisão do tratamento dele. A doutora Flávia já havia comentado, mas só para a gente reforçar, toda essa conduta, ela serve também para garantir ao paciente um atendimento melhor, mais eficiente. Ele tem muitas vantagens com isso? Sim, assim, a gente tem o programa Mais Sólido, que ela comentou, mas já existe aplicação em outros locais, mostra diminuição de mortalidade, diminuição de infecção, de taxa de hospitalização, de tempo de hospitalização, de eventos adversos. Então, traz um benefício quantificável. Então, é extremamente importante que a gente consiga estabelecer essas metas e divulgar essa mensagem e o apoio das pessoas para que essas medidas sejam implantadas, porque também não é de um dia para outro que a gente muda a cultura de todo mundo. É um processo longo e persistente, né? Sim, porque às vezes as pessoas elas tinham, por exemplo, condutas transfusionais baseadas em gatilhos. Então, a hemoglobina está tanto, eu vou transfundir tanto. Isso já vinha, essas condutas, há muito tempo, pelo conhecimento que existia na época. Isso precisa ser mudado. Então, são coisas que precisam ser divulgadas e esse nosso espaço aqui é muito importante para isso. Eu acho que a gente leva um esclarecimento para as pessoas e faz com que elas possam compreender tudo isso que está em curso e que me parece inevitável. Nós estamos dando passos seguros e sempre lineares, né? Eu acho que a gente não tem dúvida de que isso seja o caminho certo. E agora a gente precisa trilhar, a gente precisa chegar ter os meios para conseguir esse nosso objetivo. Mas a ideia de que o PBM é importante, ela já existe. Sim, isso é consensual. E é consensual. Doutora Flávia, e isso se aplica para qualquer cirurgia ou existem algumas situações em que não seja possível aplicar o BPM, o PBM? O PBM, ele é aplicável tanto para o ambiente cirúrgico, para as especialidades cirúrgicas, quanto os pacientes clínicos, né? Como a Luciana já falou. Então, que como nas grandes cirurgias, né, as cirurgias de maior porte, tem a perda de sangue e tudo mais, existe uma grande ênfase, né, dentro do PBM da abordagem do paciente cirúrgico. Mas o PBM se aplica no paciente clínico, né, e até mesmo em pacientes que estão fora do hospital, que têm anemia ou têm um distúrbio de coagulação. Então, ele vai além da alta complexidade. Então, como eu falei, pode aplicar em todos os cenários, né? Então, as cirurgias de grande porte são um grande foco, porque eu tenho uma perda prevista maior de sangue, então eu tenho que levar aquele paciente totalmente otimizado para aquela cirurgia, né? Mas, mesmo cirurgias menores, um paciente que tem já um grau de anemia, uma suspeita de um distúrbio da coagulação, ele também tem que ser avaliado, né? Então, o PBM traz essa abordagem sistemática de buscar em todo o paciente se existe algum
algum fator de risco ali que eu possa melhorar, que eu possa tratar para ele ir melhor para essa cirurgia. Situações que a gente não consegue aplicar o PBM são nas situações realmente de completa urgência, emergência, que eu não tenho previsão, eu não tenho como fazer um planejamento para esse paciente. Então, realmente, são choques hemorrágicos, né? Casos muito agudos. Ainda assim, tem as estratégias dentro do PBM que abordam, sim, esse contexto, mas não de uma forma como num paciente cirúrgico que a gente vai se antecipar. Mas dentro mesmo do atendimento de uma transfusão maciça, um choque hemorrágico, tem vários recursos, várias estratégias do PBM que trata dessa condição para melhorar o atendimento. Eu queria complementar uma coisa assim que eu acho que me chamou a atenção, que eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem, que o PBM não é para ser aplicado apenas no hospital terciário. Perfeito. O PBM, ele pode ser aplicado em qualquer nível de assistência à saúde. Então, se eu estou numa unidade básica de saúde e tem um paciente com anemia, procure a causa dessa anemia. A anemia, se eu corrijo, se eu entendo a causa, se eu corrijo essa causa, eu melhoro o desfecho desse indivíduo, independente se ele vai para cirurgia ou não. Então, essas nossas ações e estratégias, elas têm que atingir outros níveis de saúde. Agora, o que falta ainda aqui no HC para que a gente já tenha a implementação? Como a senhora falou, é uma questão de tempo, é uma questão de cultura, de envolvimento. A senhora tem uma estimativa desse tempo, de como isso vai se processar? Olha, se a gente for ver alguns serviços, essa implementação ela se dá em níveis, então você não consegue de um dia para o outro acontecer isso, então eu imagino que sejam alguns anos, mas a gente já tem grandes passos aqui. Por exemplo, a reabertura do ambulatório de pré-anestésico, onde a hematologia vai atuar juntamente com a anestesia, então isso a gente já vai detectar esses pacientes, já vai conseguir atuar. A própria instituição fazendo um comitê institucional de PBM com todas as equipes cirúrgicas e clínicas envolvidas, isso vai fazer com que essa disseminação seja muito mais rápida. Então a gente acha que agora está num momento bem oportuno e as coisas muito promissoras para que isso em breve a gente já consiga ver frutos desse trabalho. Complementando o que a doutora Luciana está dizendo, doutora Flávia, então, é uma questão muito também de envolvimento de todos os setores, de adesão, de reconhecimento que é inevitável o curso dessa conduta. Sim, até por isso, né, por ser um projeto muito grande e envolve uma mudança cultural, então não é algo que a gente vai fazer em poucos meses, vai ser uma construção. Então, como a Luciana falou, a gente tem agora o início, a reabertura do ambulatório de pré-anestesia, a gente tem o comitê. É importante falar que o ano passado, a gente começou um piloto com o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, que foi fundamental para a gente entender um pouco da dinâmica de como que seria, e eu acho que já rendeu bons frutos. Hoje a gente vê aí na rotina um retorno positivo, né? Nessa colaboração a gente estabeleceu protocolos de atendimento, tanto da paciente que é da obstetrícia quanto da ginecologia. A gente fez colaborações de tratamento tanto de interconsultas entre a hematologia e a ginecologia. Então, isso facilitou muito o atendimento, a experiência do paciente, o atendimento do paciente e, com certeza, aí, a melhora mais rápida do paciente. Então, já teve esse piloto e foi muito importante para a gente seguir em frente. Doutor Luciano, para a gente encerrar, nosso tempo já está chegando ao final. Qual é a mensagem que a senhora deixaria e o que a senhora considera relevante para ser destacado agora? Então, eu acho que a gente pode entender o PBM como uma nova linha de cuidados inevitável, que tem bons frutos e que precisa do envolvimento de todos. E eu acho que eu faço um convite a todo mundo a entrar nessa jornada conosco. Doutora Flávia, suas conclusões? A gente está muito feliz de poder trazer, né, e participar desse projeto, né? Então a gente convida a todos para
se juntar a nós, né, ter essa visão aí de que é algo novo que vai trazer uma melhora para os nossos pacientes, uma melhora na assistência, e lembrar que PBM não é medicina sem sangue. Nós precisamos sim de doação de sangue, o Hemocentro continua aberto, precisamos das doações de sangue, é um complemento, né? Então, eu agradeço o espaço novamente. Nós que agradecemos. Doutora Flávia, doutor Luciano, muito obrigado pela participação. Obrigado você que nos acompanhou e a gente espera que você tenha compreendido todos esses detalhes, porque esse assunto é muito importante e importante também é continuar com a doação de sangue. Até o próximo episódio.